Olá pessoal, voltamos para variar conexões. Michele, legal. Acho que agora vai, Michele. Agora a gente consegue fazer legal agora. Vamos lá. Vamos entrar? Ariane, muito bem, Ariane. Tudo bem, Psi? Ariane chegou aqui. Cadê o pessoal que estava conosco? A Selma, Daiane, Ana Paula. Tem um pessoal bem legal aqui que já estava com a gente. Eu precisei sair e entrar de novo. Agora vai. Oi, tudo bem com você? Voltei. Agora Voltou. deu certo? Agora tá dando certo, né? Olha, você ainda está rodando para mim, mas se você está me vendo e me ouvindo, tá bom. Eu tô te vendo e ouvindo direitinho. Pessoal, vocês estão vendo a Michelle? Dá um joinha, vocês estão vendo a Michelle e ouvindo ela? Isso é o que importa. Vamos ver se alguém tá me enxergando. Porque eu Dá tô te um, vendo normal. dá um Vendo, joinha que vocês estão ouvindo. vendo ela. Para você tá rodando para mim, deu? Eu Ué, mudei. gente, que estranho. Mas você me ouve? A Ariane falou que tá me ouvindo. Tá me Então, vendo e ouvindo. é o que importa. É, Se o povo tá te vendo, é o que importa. bora lá. Essas É. coisas acontecem. E se não estiver me vendo, também não tá perdendo muita coisa, não. Basta ouvir que tá Não, essa bom. fala é minha. Essa fala é minha. Para de Pois copiar a é. pessoa. Ah, Ó, nesse mundo a gente não copia nada, não tudo copia bem. nada. A gente faz Ó, tudo e coloca um nome diferente. não, a gente queria assim. Você mesmo faz coisas que outras pessoas não fazem. Então não vem com essa história, não. Eu tô vendo aqui pelo notebook. Eu só tô te vendo pelo notebook. Pelo meu celular não tô te vendo, não. Mas pelo notebook eu tô te vendo. Então o problema você já achou onde está o problema, é no seu celular. Você está ganhando dinheiro, aproveita e compra um Exatamente. celular novo. É, gente, eu tô há 5 anos com esse celular. Vamos lá, gente. Olha a história triste agora. 5 anos com esse celular. Ativista social. Então vocês já sabem, né? Celular, comprar celular. Estou aceitando doações. Fique à Isso é vontade. bom, isso é bom. Eu vou Michele. fazer a vaquinha. Beijo Exatamente. para todo mundo que está entrando. Tô vendo só um E, monte de gente entrando, não tá dando tempo de ver quem está entrando. pessoal, então vamos lá. Muito legal ter vocês aqui. Eu, pelo notebook, eu consigo ver melhor aqui quem está entrando. Então nós temos muita gente legal. Valquíria, nosso mestre Daniel, De Araújo, Beijo. que é Ludmila, Andréa, André Ferraz, as nossas queridas psis, Daiane, Ariane, Selma estão aqui com a gente, Ana Um Paula. beijo, meninas. A Ana Paula falou que ela tem bipolar, ela se diagnosticou, ela mesma se formou e se diagnosticou. Vai vendo, olha a conversa da pessoa. Geilton. Gente, seja bem-vindo, vamos lá. Antes que você diga, Michele, quem é você, que o pessoal já sabe, mas eu quero que você diga quem é você. Vamos lá. Quando a gente estava na outra live, antes de encerrar, para que a gente conseguisse estar com vocês, você sabe como identificar um bipolar? Vamos lá, papo sério agora. Como você identifica alguém com transtorno? Bipolar ainda por cima. Como que se faz isso? Você tem alguém na sua família? De repente você tem alguém que você desconfia pelo que você já leu? Esse é o nosso bate-papo de hoje, a nossa live terapia. Por que nós vamos falar sobre esse assunto? Eu e a Michelle, nós já tínhamos conversado há um tempo atrás sobre transtornos, certo? Até a gente estava falando sobre fobia, depois a gente deu uma parada por N agendas nossas, e agora a gente está voltando, mas especificamente porque chegou um caso para nós, para mim, essa semana. E o profissional, eu não vou dizer o profissional e nem de que área ele passou uma medicação, segundo a versão dele, não sei qual escola que ele tirou isso, que essa medicação era para teste de bipolaridade. Aí eu consultei os universitários, nós temos uma equipe multidisciplinar, vocês já sabem, não é novidade, principalmente para o pessoal que está conosco,
tanto na empresa quanto na Decamargo Consult. Nós temos uma equipe multidisciplinar, onde nós conversamos sobre os casos, certo? Nós temos médicos, nós temos muitos profissionais legais que nos acompanham, gente preparadérrima. E a Michele, ela tem uma vasta experiência nesse sentido. E nós trocamos figurinha e nós decidimos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque, Michele, não é o primeiro caso aqui, já é o quarto caso, em menos de um ano. Jesus toma conta. Em menos de um ano, com essa temática. O profissional, ele dá um diagnóstico sem a devida análise, sem a devida escuta, ele passa uma medicação e aí você vai averiguar corretamente, você percebe que existe uma falha. Eu já contestei 2 laudos desse aqui. 2 laudos. E eu estava correto nos 2 laudos. Porque eu chamei profissionais preparadíssimos para que a gente identificasse que havia um erro ali, né? Então, essa é a nossa temática de hoje. Quem é Michele Lima? Mineirinha sou. Mineirinha, Uai, de Belo Horizonte, agora em Sabará, né? Estou aqui na cidade histórica de Sabará. Tenho formação em psicologia e pós-graduação em avaliação e diagnóstico psicológico, e aí eu tenho toda a minha formação voltada para essa área dos atendimentos, né? Sempre trabalhei exclusivamente com clínica, mesmo quando eu tive a oportunidade de trabalhar com pesquisa, era pesquisa dentro da área da saúde, né? A área da saúde do trabalhador. E aí tem a experiência também do hospital psiquiátrico, né? E eu acho que de todas as experiências, na minha opinião, humilde, foi a mais válida até hoje para a gente poder, né, compreender melhor a questão do adoecimento psíquico, né? Certo. Porque eu trabalhei com o adoecimento na forma mais grave, né? Na clínica, os pacientes chegam bonitinhos, né? Chegam todos prontinhos. Lá no hospital psiquiátrico, a gente pega cada coisa que, né, é ali que a gente aprende de verdade o que é um transtorno, né? Certo. E aí, já entrando no assunto, quando a gente fala de transtorno bipolar, é uma doença crônica. Se é crônica, é uma doença sem cura. Então, não é uma coisa que todo mundo pode chegar facilmente e dizer, olha, você tem transtorno bipolar. É um diagnóstico dos mais difíceis que tem para se bater o martelo, né? Se a gente pode dizer isso, né? Não é um diagnóstico fácil, ele se confunde com outros, né, outros transtornos, outros sintomas. Os sintomas são muito parecidos e é um detalhezinho ou outro que vai fazer toda a diferença, né? Então a gente tem que ficar atento. Não é simplesmente porque leigo, né? Sem menosprezar ninguém, tem a impressão de que basta uma leve alteração de humor e a gente já está falando de bipolar. O bipolar é um transtorno de humor. Ponto. É um transtorno de humor. Mas não é uma leve alteração de humor. Porque alterar o humor, eu altero, você altera, todo mundo vai alterar. Às vezes a gente altera de humor 3, 4, 5 vezes no mesmo dia. Não é simplesmente passear pela alegria, na extremidade da alegria e na extremidade da tristeza. Não é isso, né? É uma coisa muito séria. Então, quando alguém chega para mim e fala assim, eu tenho bipolar. Você tem? Eu levanto uma sobrancelha e falo assim, olha, se fosse você, não queria ter, não. Não é uma coisa legal da gente ter, não. Se tem, pertence, né? Agora, se a gente fala, eu estou, está é temporário, você pode tratar, né? Então, a gente não pode se apropriar do diagnóstico. O diagnóstico não me define. E aí tem muitas pessoas que ficam presas ao diagnóstico porque tem aí alguns ganhos, né? Que é o que você começou falando. Eu posso fazer isso porque eu sou bipolar. O fato de ser bipolar, às vezes, não te dá o direito de ser, por exemplo, sem educação, que é muita gente, né, fala assim, eu faço isso porque eu sou bipolar. Bipolar é uma coisa, ser mal educado é outra, totalmente diferente. E por aí vai, né?
E aí é muito sério, né? É muito sério, porque até onde eu sei, né? Pode ser que tenham coisas novas que eu não sei ainda, mas até onde eu sei, não tem um teste pra gente fazer o diagnóstico de bipolar, Tem não. alguma O medicação, diagnóstico é doutora? feito, o diagnóstico ele é feito clinicamente, né? Tem algumas perguntas, alguns critérios que você tem que satisfazer, é o acompanhamento, é a duração, é o tempo. Não é uma coisa fácil, não. Teste para descobrir se você tem alteração de humor, basta você jogar no Google, você vai achar um monte. Mas nenhum deles científico, né? E vai falar só da sua alteração de humor. Por isso que o nosso trabalho é de suma importância a escuta qualificada. A escuta, estudar os comportamentos, todos os envolvidos na vivência desse paciente. E o mais interessante, Michele, é que essa cliente em questão, ela é totalmente funcional. Ela é ansiosa, ela tem alguns quadros de ansiedade, mas ela é funcional, ela dá aula. E ela dá aula para uma classe, são alunos maravilhosos que requer extrema atenção. Ela tem turmas de manhã, à tarde. O trabalho dela é um trabalho maravilhoso. Impossível, até pela observação primária, você olhar e falar assim, não. Se ela realmente tivesse esse diagnóstico como um médico, e pela medicação que ele passou, que eu mostrei a você, ela jamais estaria dando aula. Jamais estaria dando aula. Ela não ia aguentar, ela ia surtar. Sem entrar no mérito, né, como você mesmo está falando, sem entrar no mérito, né, da questão em si, mas pela gravidade da medicação que ele passou, ela não ia estar funcional, não. Porque ele não passou uma medicação, ele passou uma medicação que já estava no intervalo já acima, assim, né? Ele não foi de cara nem na primeira. Ele já subiu um andarzinho e foi numa medicação mais nova, né? Mas que já está dizendo de uma gravidade de outro transtorno que ela não apresentou nenhum tipo de sintoma, né? Nossa, não tinha... Acontece, né? Porque senão as pessoas ficam voando aí. Acontece, né? A gente fala assim, olha, tem o transtorno bipolar, ele vai ter o 1 e o 2. O 2, obviamente, está mais grave do que o 1 e a pessoa pode ter o que a gente chama de sintomas psicóticos, né? Certo. Sintomas psicóticos agrava ainda mais. A medicação que ele sugeriu é para esse grau 2 com sintomas psicóticos. E não é um medicamento efetivo para o transtorno bipolar. Existe uma medicação efetiva, né? E eu posso dizer o nome dela porque é sabido, né? Todo mundo, né, conhece isso, que é o lítio. O lítio é o regulador de humor mais eficaz para esse tipo de transtorno. E ele não lembrou desse. Né? Antes do que ele passou, deveria ter, se fosse essa a hipótese, pensado nesse medicamento específico, que é o regulador de humor mais potente nesse caso. Porque é isso que acontece no organismo, né? Falando de forma geral. A gente tem a deficiência desse lítio no organismo e o medicamento repõe. É assim que funciona, mas também é um medicamento que você vai avaliando, vai fazendo exames, se tiver satisfatório o índice, porque ele também pode ser tóxico. É igual a gente pensar assim, olha, estamos com deficiência de vitamina D. Repõe a vitamina D e vai monitorando. A hora que chega no índice satisfatório, tira, porque baixa vitamina D é ruim, excesso de vitamina D é tóxico. É a mesma coisa. Interessante. Então é um tratamento que precisa ser monitorado. Nesse caso, dentro dessa sua fala, vamos lá, olha só, depois que eu conversei com você, o que eu fiquei analisando aqui? Você disse agora, a medicação era para um nível 2, pela funcionalidade dela e pelo trabalho que ela faz, não teria como ela já estar no nível 2. Impossível.
O Daniel fez Não. comentários pertinentes ali, o Daniel, né, nosso mestre. Muito legal ter você aqui, mestre. Muito legal mesmo. Receba meu abraço carinhoso e de Love gratidão. you. Oi? Love you. Ah, não, lindo, meu Deus. Então, aí ele falou dessa questão, né, que ele trabalhou com medicamentos para transtorno bipolar e foi assim que eu conheci o Daniel e o nosso saudoso Paulo, né? E quando estudamos, aprendemos que o diagnóstico é de suma importância. Fato. Por profissionais viventes na área, né? Já com uma experiência para isso. Depois ele falou da questão, se temos um medicamento diferente para isso, presumo que não é só dar um tratamento. Tudo parte de um profissional, por isso que nós temos psicólogos na nossa equipe aqui. Eu sou psicanalista. Gosto do que eu faço, amo o que eu faço. Então nós temos 4 psicólogas, no mínimo, à nossa volta. A Michele, que está um pouco mais longe, 5. Tem a Sônia, está no Paraná. E a Glória está aqui em Espigão do Oeste. Olha só, nós temos 7 psicólogos aqui. Então eu sou muito responsável nessa questão, Michele. Muito. Eu respeito muito bem os meus limites de atendimento. Muito. Então, isso que o Daniel citou aqui é de suma importância. Então, você que está nos assistindo, por favor, por mais que você pesquise, por mais que você leia, por mais que você sabe onde procurar, não deixe de ter uma avaliação profissional. Mas esse profissional, ele precisa estar habilitado. Precisa ser um profissional com vivência. Porque saúde mental é de suma importância que tenhamos autorresponsabilidade acima de tudo. Então faça todas as suas pesquisas. Ok? Top. Eu admiro. Mas e aí uma dica que eu acho que é válida, né? Assim, olha, você foi até, né, procurou esse médico, né? Porque se a gente falou de receita de medicamento, a gente obviamente está falando de médico, né? Sim. Foi até esse médico, ele receitou, tenha a curiosidade, né? Porque pense que é você que vai fazer o uso. Tenha a curiosidade de pesquisar para que aquele medicamento serve. Sim. Se ele está dizendo para você, olha, você tem um diagnóstico de transtorno bipolar. Transtorno bipolar é um transtorno do humor. E aí você joga lá o nome do medicamento que ele passou e está lá escrito assim, antipsicótico. Procure saber para que serve um antipsicótico. O antipsicótico não é um medicamento regulador do humor. É como eu disse, transtorno bipolar pode ter sintomas psicóticos. Mas é um plus, é um a mais. É mais um problema. Nossa. E aí ele não colocou o que era necessário, que é o regulador de humor. Então, às vezes, a gente também pode pensar nessa hipótese, sabe? Eu acho que é válido a gente conversar com as pessoas, quanto mais informação correta, melhor, para a gente também ter esse cuidado. Olha, ele me receitou, vamos saber o que é. Devo tomar, não devo tomar, vamos olhar os efeitos colaterais, vamos olhar o que tem de benefício, como é que funciona, por quanto tempo que vai começar a funcionar, se não vai funcionar, até para eu saber se eu procuro uma outra opinião ou não. Sim, concordo. Porque se eu aceito de cara isso, eu já estou fazendo um tratamento incorreto. Entendi. E aí o tratamento incorreto pode, em vez de melhorar, desandar. Sim. Michele, dentro do que nós estamos falando aqui, você está com material fantástico que você está lecionando, inclusive nessa semana, né? Você está lecionando. Engraçadamente, foi isso. Falei com os alunos da saúde mental ontem, inclusive, sobre bipolar. Ok. E a Michele, ela, gentil como sempre, dividiu, pessoal, o material da aula dela, dividiu aqui comigo, eu estou com o material aberto aqui. Michele, o que você poderia dizer para nós um pouco sobre essa questão do diagnóstico? Né? Considerando que nós temos muitos profissionais aqui que estão nos assistindo, e é sempre bom a gente ter
um parâmetro, né? Saber por onde começar quando a gente pensar em diagnóstico. Nosso pessoal, o conteúdo aqui é top hard aqui. É conteúdo maravilhoso. Então, dentro desse conteúdo, o que você poderia dividir para nós aqui, Michele? A gente vai no começo, né? Okay. O que é o transtorno afetivo bipolar? Certo. A gente, né, vai lá ver a siglazinha, TAB, né? É um quadro psiquiátrico, ele necessariamente é um quadro psiquiátrico de grande prevalência na comunidade em geral. Então, esse não é um transtorno que tem diferenciação de gênero, né, de sexo, tanto homem quanto mulher. Ele tem o início dele mais recorrente na juventude. Tudo isso é informação importante, né? Para a gente falar assim, olha, crianças têm transtorno bipolar, a probabilidade é muito pequena, né? É uma doença crônica, então toda vez que a gente fala de uma doença crônica, a gente está dizendo, né, de sem cura, mas que não significa que não tem tratamento, que não tem qualidade de vida. Ela pode afetar cerca de 1,6% da população, tá? Só que 1,6% são as pessoas que de fato procuram um atendimento. E para procurar atendimento, no caso especificamente de transtorno bipolar, a pessoa só vai quando o caso está grave. Então a gente ainda acha que essa prevalência ela pode ser muito maior, porque os casos leves eles não vão aparecer nos consultórios. Por quê? Porque por trás disso tem aí vamos dizer, um senso comum de às vezes acreditar que aquela pessoa é assim. Aquilo faz parte da personalidade dela. Ela sempre foi assim, essas alterações dela é constante. E como passa a ser uma característica, um traço da personalidade, a pessoa não procura ajuda, né? Só vai deixar quando ficar mais grave. Então, isso é importante saber. E aí, em geral, os sintomas eles se iniciam no final da adolescência, no início da vida adulta, entre aí mais ou menos 18 e 22 anos, tá? Pode ocorrer numa faixa etária mais jovem, mas aí já é um caso mais grave, tá? No idoso, né? Aí a gente fala, quando a gente fala de idoso, a gente está falando de 65 anos para mais. Ele geralmente vai estar associado a alguns fatores orgânicos, tá? E na infância ele é um quadro atípico, muito atípico, e pode estar associado até a questões neonatais. Certo. Traumas intrauterinos. Veja bem, traumas intrauterinos podem ocasionar transtorno bipolar. Então, de novo eu falo para vocês, transtorno bipolar é uma coisa muito séria. Muito séria. Muito séria. Pergunta. Posso? Manda. Claro. Vamos lá. A Débora Schaeffler, artista plástica e pedagoga aqui da nossa região, pensa numa artista top, hein? Ela pergunta o seguinte: esse medicamento, ele pode trazer prejuízos permanentes uma vez que o diagnóstico é feito incorretamente? Por exemplo, aquele caso que eu te apresentei ontem. Ele pode trazer prejuízos permanentes? Pode, porque quando a gente fala de antipsicótico, né, o que são sintomas psicóticos? Olha aí, a gente está falando de alucinação, alteração de senso-percepção, a gente está falando de delírio, que é conteúdo de pensamento, discurso. Então, se você está tomando um medicamento para evitar isso, esses medicamentos eles têm efeitos colaterais. Eles têm efeitos colaterais tanto no corpo quanto na sua mente, tá? No corpo você pode ter agitação psicomotora, você pode ter sintomas extrapiramidais, que é ficar, né, com movimento, você pode ficar mais lentificado, você pode ficar com uma voz arrastada, né? Você pode desenvolver alterações de senso-percepção, então pode acontecer de você alucinar, tá? Porque o medicamento é para evitar isso. Pode aumentar a possibilidade de ideação suicida, tá? Oi? Isso aí. Isso aí. Tá? O medicamento ele pode alterar tudo isso, porque ele é indicado para evitar isso. Então ele vai combater o quê? Essas coisas. Entendi. Então não é que vai trazer
permanente. Mas olha só, uma vez que você inicia um medicamento desse, não é um medicamento que, não vou parar, tomei e vou parar de tomar. Não pode, porque você pode ter sintomas desagradáveis. Então você tem que fazer o inverso, desmamar, que a gente chama, começar a diminuir para depois parar totalmente. Né? Então não é legal a gente tomar nenhum tipo de remédio que não tenha validade para aquilo que a gente está sentindo, né? Então, dentro daquilo que nós estamos abordando aqui, nesse caso específico, uma vez que você, dentro desse diagnóstico, constate uma incoerência naquilo que você está sentindo e naquilo que o médico receitou, então é aconselhável buscar uma segunda opinião, certo, Michele? Sem sombra de dúvida, uma segunda, uma terceira, até você ficar convencido de que é aquilo mesmo. Porque quando a gente fala de saúde mental, toda vez que a gente fala de saúde mental, a gente já automaticamente está falando de coisas mais graves. Porque quando a gente fala do que é menos grave, a gente está falando de equilíbrio emocional. Saúde mental, automaticamente a gente já está falando de doenças. Tá? E aí é associado até no senso comum. Então, quando a gente entra nesse ciclo de ter que procurar, por exemplo, um psiquiatra, a primeira coisa para o tratamento funcionar é eu ter segurança de que eu preciso do psiquiatra, porque senão eu saboto o tratamento. Então eu preciso estar seguro que aquele medicamento de fato vai me ajudar. Esse é um dos fatores principais. O psiquiatra não é um médico que você vai chegar e vai falar 10 minutos com ele e vai embora. Não pode, não pode. Psiquiatra é um médico que tem que ouvir para além do que está sendo dito. Ele precisa fazer uma anamnese mais completa, ele precisa conhecer o paciente, ele precisa saber da história de vida dele. Tá? E essa história de vida, ela precisa ser completa. Então não é uma consulta de 10 minutos, se te der um remédio, você vai aceitar. Tem que ser no mínimo. Eu falo com meus pacientes. Foi no psiquiatra, ele te atendeu em 10 minutos, rasga a receita e procura outro. Ele tem que falar com você pelo menos meia hora, 40 minutos, ele tem que te ouvir, ele tem que te questionar, tem que ser diálogo. Não pode ser monólogo, só você falando. Não funciona. Assim não funciona. Não funciona. E aí a gente tem aqui, né, adiantando aqui minha apresentação aqui, eu coloquei algumas coisas, algumas perguntas que não podem faltar quando a gente, né, está falando desse diagnóstico, mas eu espero. Diga aí. Vamos lá, só para a gente ir eliminando aqui, aí você volta. Tá. Eu acho que esse assunto vai pedir bis. Eu acho. Ótimo. A Josiane, eu esqueci a sua cidade, mas a Josiane está com a gente aqui. Ela fala da questão dessa repulsa ainda dos homens em procurar ajuda profissional. Isso é um tabu que precisa ser quebrado, que em geral é mais a mulher que procura ajuda. E aí o nosso mestre veio e disse o seguinte: de acordo com o CID, essa doença é um processo afetivo, como você já começou a abordar no início. É um transtorno de humor, Isso quer dizer que o afeto e a falta dele quer dizer que o afeto ou a falta dele pode ajudar na solução do problema? Ele faz uma pergunta, ou seja, a falta pode agravar o problema e... vamos lá. Pode, né? E que a gente pode parar para pensar que apoio familiar, apoio de forma geral social, ele ajuda no diagnóstico. No diagnóstico não, ele ajuda no tratamento. É fator protetivo, né? Isso é fator protetivo. Então, isso é uma das coisas que o médico também tem que levar em consideração. Você é casado, você é solteiro, você é viúvo, divorciado. Como é suas relações sociais, como é que você é com sua mãe, com seu pai, com seus irmãos, por aí vai, tá vendo? Olha, estamos dizendo de afetos. Sim. Isso é um indicativo. Se a pessoa não se dá bem com as outras pessoas, olha, é um indicativo de que alguma coisa não está legal. E isso pode ajudar na alteração do humor. É o mínimo, mas faz toda a diferença. Certo, maravilha. A doutora Flávia, do Rio de Janeiro, ela perguntou: Risperidona é um medicamento que pode desenvolver uma agitação motora? Ela é fisioterapeuta, talvez por isso a pergunta? Sim,
Sim, Ok. risperidona é. Risperidona também é um antipsicótico, também pode ser usado no tratamento do transtorno bipolar. O risperidona é um medicamento que está abaixo desse que ele indicou. Tá? Então, Ah, olha, você vê, ele subiu um degrau. entendi. Então, os efeitos colaterais desse que ele passou ainda é maior do que o risperidona. Ok. A Ana Paula, estou tendo vários desses sintomas após iniciar com medicamentos. Fui diagnosticada com transtorno borderline. Ana Borderline. Paula. Isso, obrigado. Borderline é um outro que a gente pode falar dele também numa outra oportunidade, né? O Ok. borderline se parece com o bipolar, mas ele não é um transtorno de humor. O borderline é um transtorno de personalidade. Então, é outro caminho. Mas os Certo. sintomas são muito parecidos. O tratamento está muito próximo, mas é que um é de humor, o outro é de personalidade. Certo. O nosso presidente, Júlio de Oliveira, está aqui. Quem teve Covid e recomendado o medicamento, acredito que apenas depois da avaliação médica, né, Michele? É. Sempre, sempre, tá? Medicação nunca por conta própria, gente. Nada, nem para resfriado comum. Porque você pode ter reações que você não sabe, né? Então não é indicado tomar nenhum tipo de medicamento, não, mesmo para Covid, ou principalmente para Covid, né? Que é uma coisa que a gente não sabe, não tem muita informação. Ok. Então, perguntas, acabou as perguntas? Eu achei uma coisa aqui legal que alguém está falando aqui agora, ó. Da questão do entubado. Tá. O Lê Júlio. esse para mim, não consigo ver. Tá. O Júlio, meu amigo, rapaz, é sério? Quase fui entubado, fiquei arrasado mentalmente. O meu nível de estresse ficou muito alto, falaram que eu estou bipolar. Eu achei legal dele falar, eu achei legal essa associação, olha. Quando a gente fala de bipolar, a gente está falando de alteração de humor, né? Até porque, de novo, repetindo, é um transtorno de humor. Então, quando você passa por um processo clínico, né? Principalmente no caso, né? Se foi Covid, pelo que ele está falando, foi Covid, né? Você tem aí uma alteração de humor que é natural, tá? É natural. A probabilidade de você desenvolver sintomas depressivos são muito grandes, tá? Mas o que é os sintomas depressivos sozinhos? Nada, nem mesmo uma depressão. Então, como é que pode diagnosticar com o bipolar? Não teve alteração nos polos, na polaridade. Para ser bipolar, ele tem que passar pelos dois. A alteração ela não pode ser só de um. A alteração tem que ser dos dois. Tem pacientes que vão ficar mais em fases depressivas, tem pacientes que vão ficar mais em fases de mania, né, que é a exaltação do humor, e tem pacientes que vão flutuar, que a gente chama de misto. Então, precisa ter essa flutuação. E não dá para falar numa internação que a pessoa é bipolar. Escutou a história de vida dele? Não. Entende? Por isso que o que ele fala é importante. E era aí que eu ia entrar nas perguntas que não podem faltar. Para você entender. Você quer falar mais alguma coisa ou já posso entrar nelas aí? Não, já pode. As perguntas já foram respondidas. Pessoal, se eu esqueci alguma coisa aí, vocês me avisam, mas acho que aquilo que era pertinente... Tem aqui assim, olha, a gente tem que começar. Primeiro, você já teve alteração brusca de temperamento ou humor? O brusca aqui, ele não é à toa. Ele não é à toa. Porque se eu perguntar, você já teve alteração de temperamento ou de humor? Você vai responder que sim. Estamos vivos, o sangue corre na veia, a gente altera o humor. Sim. O brusco é que faz a diferença. Tá? Nesse momento é o brusco. Aí vem, você alguma vez se sentiu muito alegre? E aí vale a pena a gente considerar essa alegria acima do que se considera dentro da normalidade, ou seja, uma reação exagerada ao estímulo. E aí continua, cheio de energia e até agitado. Veja bem, não é uma alegria qualquer. É uma alegria muito intensa que me deixa cheio de energia e me deixa agitado ao ponto até de perder sono.
Não é perder sono no sentido de insônia, é não dormir, ficar 2, 3 noites sem dormir. Certo? Já chamaram a sua atenção por estar muito falante e eufórico? Com a sensação de ter 1000 ideias ao mesmo tempo? Essa paciente específico que você está dizendo, se ela é funcional, se ela é professora, ela é falante. Provavelmente ela é eufórica. Se você assistir uma aula minha de saúde mental, eu já falo alto normalmente. Quando eu falo daquilo que eu gosto e domino, eu falo mais alto ainda. E eu sou eufórica. E tem 1001 ideias ao mesmo tempo. Mas olha só, tudo está direcionado àquele momento. Se eu saio daquele momento, eu não mantenho. A diferença do bipolar é que ele vai estar assim em todos os momentos. O tempo todo. Certo? Você já se sentiu muito desanimado, sem ânimo para as atividades corriqueiras? Aí a gente já está dizendo da fase depressiva. Períodos de insônia por estar muito agitado ou muito triste? E de novo, não é a insônia, perdi o sono, é ficar sem dormir mesmo, tá? É passar a noite, é virar. São totalmente diferentes. E aí na depressão a gente tem dois tipos de insônia importantes. A insônia, que a gente perde o sono no meio dele, eu dormi, despertei e tenho dificuldade a voltar a dormir. E tem a insônia matinal, que é quando eu acordo antes do programado. Antes do programado, eu tenho que acordar 6 horas. 5 horas eu estou acordando. E aí eu não vou ficar de bom humor na parte da manhã. E o meu humor vai melhorando ao longo do dia. Mas ficar de mau humor de manhã, aquela frase que as pessoas, né, gostam muito de falar. De manhã você quer chá ou quer café? Você prefere chá ou café? Prefiro que não conversem comigo. Esse prefiro que não conversem comigo não é normal. Isso não é uma característica da personalidade. Isso é um problema. Porque se é assim todos os dias, quem é que consegue ser mal-humorado todos os dias? Ser mal-humorado dá um trabalho danado. Não é fácil ser mal-humorado. Tá? Ser mal-humorado requer muita disciplina e persistência. Porque para ser mal-humorado é aquela pessoa que está focado em dar errado e espera que dê errado. Ainda quer convencer a gente que vai dar errado. Então, é muito difícil ser mal-humorado. E aí continua. Você já teve descontrole em relação às suas contas? Gastando muito e comprando coisas sem necessidade? Olha como algumas perguntas falaram da pessoa de forma geral. Então, o bipolar não é só a alteração do humor, pronto, acabou. Ele altera todo o funcionamento da pessoa. Ele altera o dia a dia dela, ele mexe com a estrutura completa da pessoa. E aí, como que o médico vai fazer um diagnóstico sem saber como é que são essas coisas, como é que é a pessoa no dia a dia? Não tem jeito, gente. Não tem jeito. E na primeira consulta, muito mais difícil ainda. Ele pelo menos precisa te avaliar numa próxima, até para saber se aquilo que ele receitou está valendo ou não. Com certeza. Se você sai de um psiquiatra sem o retorno marcado, também pode ir embora, porque ele precisa marcar o retorno para ele garantir que o que ele está fazendo tem fundamento. Se ele está seguro e aí é outro macete. Se o psiquiatra está seguro do diagnóstico dele, a segunda consulta ele marca com 45 dias. Entendi. Se ele está mais ou menos na dúvida, daqui a 30 dias você volta. Agora, se ele tivesse certeza absoluta, você já está trabalhando com ele, está tudo ok, 60 dias para voltar. Entendi. Ok. Olha que bobagem, parecem coisas bobas, mas que fazem todos os sentidos, né? Para nós que estamos dentro da área, faz todo sentido, né, doutora? A Débora fez mais uma pergunta aqui. Eu acho que você já até respondeu essa pergunta, mas só para frisar o que eu acho interessante. Tem psiquiatra, que você já falou inclusive,
que considera o transtorno borderline ser transtorno bipolar. Meu Deus, nem eu acredito que eu estou lendo isso. Vamos lá. Porém, com sintomas mais curtos. Isso é um equívoco? É um equívoco. Bipolar é um transtorno de humor. Borderline é um transtorno de personalidade. Exatamente. Com relação aos sintomas, sim, é por aí, tá? O borderline, ele tem sintomas mais curtos. Frisando bem aqui, pessoal, não estou falando da pergunta da Débora. Eu estou falando de... eu estou me referindo a um psiquiatra que estudou tanto que estudou e não consegue fazer a diferenciação de uma coisa da outra, ok? É isso que eu me referi. Sim, Michele. Mas eles são parecidos mesmo, tá? Na questão dos sintomas, eles são parecidos mesmo, porque a pessoa ela vai ter alteração no humor, mas é uma alteração voltada não para a afetividade, é voltada para características dela enquanto pessoa. Essa é a grande diferença, tá? Então, a diferença do borderline é que ela vai voltar essa alteração para o outro, para o contato com o outro. Então, por exemplo, são pessoas que amam demais, que bebem demais, que não sei o que demais, que demais, tá? É isso a diferença. Então, é característica de personalidade. Essa é a diferença maior, tá? Mas os sintomas são parecidos realmente. E esse tudo demais aí esconde as faltas, né, doutora? As faltas estão gritando lá dentro, né? Então precisa estar sempre... então há sempre um excesso ou picos de excesso, né? As duas coisas vão acontecer. O que mais? O povo quer saber. Vamos lá. Pessoal, nós estamos indo para aquele momento da live, né? Então façam perguntas. Continuando o que você estava abordando, da aula que você tinha preparado, tem mais alguma coisa que você queira... deixa eu voltar aqui, que eu pulei. E aí, né, depois dessa questão que a gente, né, fez essas perguntas básicas, a gente separa. Sim. O transtorno do humor na fase maníaca e o transtorno do humor na fase depressiva. Certo. Então, quando ele está na fase maníaca, a gente tem que ter, primeiro, a alteração de humor. Esse paciente ele tem que se mostrar eufórico. Tá? Ele tem que se mostrar verborreico. O que é verborreico? É aquele paciente que está falando sem parar, que não está nem respirando. Com agitação psicomotora. O que é uma agitação psicomotora? Além de estar falando, ele está gesticulando. Além de estar gesticulando, ele não está quieto, ele está andando para lá e para cá, ele está falando alto, ele está falando com a mão, falando com o pé, ele está ali naquele momento mesmo muito intenso. Ideias de grandeza, tá? E fácil irritabilidade. Isso é o que a gente checa quando a gente está fazendo a anamnese principal e esse paciente está na fase maníaca. Se ele estiver na fase depressiva, de novo, alteração de humor. Paciente apático, fatigabilidade constante. O que é isso? Ele está sempre ali reclamando de um cansaço exagerado, um cansaço extremo. Perda do interesse de forma geral, e aí até para coisas básicas do dia a dia, lentificado, autoestima baixa, e aí é que entram as ideias de suicídio, né? Entra nessa fase. Mas você consegue perceber que é grave? Muito. O transtorno bipolar não é uma alteração de humor qualquer. Não. Não é receber uma notícia ruim, né? E ficar chateado. Não é receber uma notícia ruim e ficar chateado. Não é ficar irritado e querer mandar alguém a merda também, não. Não é isso. Não é só isso. Exige muito mais atenção, muito mais cuidado, né? Existe, como nós já estamos frisando aqui, o profissional precisa observar todos aqueles pontos que nós já pontuamos. Porque, por exemplo, essa questão desses dois transtornos aí, dessa confusão, desse equívoco, e considerando a medicação, como nós já falamos, meu Deus, é muito sério o negócio. Muito sério. Você imagina alguém recebendo uma medicação, né? Porque nem nós estávamos conversando, para o nível 2, e o médico nem teve tempo de saber se ela está no nível 1 ou se ela tem de fato. Não houve um estudo da família, não houve um estudo do ambiente, não houve nada.
Então, se essa paciente, ela continuar tomando essa medicação e não procurar uma segunda fala, ou até uma terceira, como você disse, eu presumo que dentro daquilo que nós conversamos e daquilo que a medicação especifica, ela em uma semana ela vai estar disfuncional. Totalmente disfuncional. Pode acontecer, né? Dela ficar disfuncional mesmo, dela perder, por exemplo, o ânimo para fazer as coisas corriqueiras. E aí ela ter, às vezes, pensamentos lentificados e ter outros prejuízos, né? A gente tem que ficar atento com isso. Fora que ela ganhou um estigma, né? O que não é legal também, né? Horrível. Ela começa a portar, eu não gosto de falar assim, portador de transtornos mentais, porque ninguém quer. Portar significa que você está carregando, e ninguém quer carregar, né? Transtorno mental você tem, você desenvolve, né? Ninguém quer transportar, se pudesse, você largava para trás. Ao você ganhar um título desse, não é legal, né? Você já começa a ter um peso muito grande, a doença já começa aí com o nome. A doença já começa com o nome, né? E aí a pessoa pensa, poxa, minha vida vai mudar totalmente por conta desse diagnóstico. E aí a gente tem algumas coisas que tem que levar em consideração, né? Se a gente pensar no bipolar como um todo. Ele é dividido em fatores biológicos, genéticos e psicossociais. Só que a gente faz essa divisão de forma teórica, né? Para a gente saber que tem essa separação, porque elas vão interagir entre si. As biológicas, genéticas e as psicossociais. Só para você ter uma ideia de como é grave. O que pode ser os fatores biológicos? Alterações anatômicas discretas. Alterações anatômicas discretas no cérebro. Então, a gente já está dizendo de uma má formação, por exemplo. Bateu a cabeça. A gente já está dizendo de um problema físico. Alterações funcionais e neuroquímicas. A neuroquímica é o que eu falei da questão do lítio, né? Que o lítio é produzido, né? E aí você precisa, às vezes, repor, que ele, no caso, é o remédio mais eficiente, né? Genético. A gente pode falar que o transtorno afetivo bipolar ele tem uma alta taxa de herdabilidade, porque é uma doença complexa, tá? E aí o aparecimento dela também depende de genes de vulnerabilidade. E esses genes precisam entrar em atrito, digamos assim, com os fatores ambientais, os múltiplos fatores ambientais. Não significa que só porque eu tenho gene que eu vou desenvolver. Mas se esse gene tiver contato com os múltiplos fatores ambientais, pode desenvolver. E aí o que é? Traumas cerebrais precoces, intrauterinos, neonatais. E aí a gente está falando de criança que às vezes caiu, bateu a cabeça do berço, sabe? Caiu do berço e bateu a cabeça. A gente pode estar falando de infecções virais, a gente pode estar falando de privações alimentares, a gente pode estar falando de maus tratos, de abuso físico, de abusos sexuais na infância. Olha o tanto de coisa que pode causar um transtorno bipolar. Deu tempo desse médico avaliar isso? Não, muito. É um trabalho tanto para chegar aí, né? É um conjunto de fatores. Bipolar não é um diagnóstico que você dá de cara. Diferente, por exemplo, da esquizofrenia, que a pessoa pode ir a primeira vez no seu consultório, você vai dar o diagnóstico de esquizofrenia e é certeiro. Certo. Rapaz, esse é um assunto interessante também para a gente pensar. Muito bom. Pessoal, perguntas, vamos lá. Todo mundo quietinho, assistindo aí a Michelle falar. Heloísa. Tem alguém falando aí, ó, tô vendo. Surgiu uma pergunta aqui, vamos lá. É que eu tô olhando ali. É porque assim, no notebook eu vejo você. No celular eu não tô te vendo, mas no notebook eu tô te vendo, entendeu? Por isso que eu tô olhando lá. Vamos fazer vaquinha para trocar o seu celular. É de Deus. Como identificar esses sintomas? Olha que pergunta interessante, doutora. Como identificar esses sintomas em uma criança? A criança ela é atípica, né? Então você tem que descartar. Quando a gente fala de criança, a gente tem que descartar todas as causas orgânicas. Adulto também, né? A primeira coisa que a gente vai ter que observar é o quê?
comportamento. Comportamento. São alterações bruscas de comportamento. Então, se é uma criança que chora muito, uma criança que está muito retraída, uma criança que às vezes é muito birrenta, uma criança que às vezes não sabe dividir, quando precisa dividir fica com raiva, ou ela fica com raiva e agride, ou ela fica com raiva e chora. É por aí. Mas ficar observando isso e procurar as causas, primeiro as causas, né, fisiológicas e biológicas, e eliminar tudo. Eliminou tudo, a gente pensa na hipótese de pensar em bipolar. Mas nas crianças, a prevalência é maior nos meninos. Ok. Tá? Tem aí a diferenciação. Nos meninos é mais fácil aparecer o bipolar nas crianças. Por que Mas a observação, sinceramente, eu não vi nenhum estudo que falasse o motivo, não. O porquê, né? Mas é prevalência, né? Os estudos foram mostrando que nessa fase tem mais meninos. Acredito que porque os meninos são menos, entre aspas, contidos que as meninas, né? Então, eles são, entre aspas, mais arteiros, a probabilidade de cair e machucar é muito maior, pode ser por isso, deve estar levando em conta, já que a gente tem essas informações que isso tem a ver, né? Mas nas pesquisas que eu olhei não tinha o motivo, não. Estava falando só de prevalência. Certo. Porque é raro, né? Entendi. É raro. Vamos lá. Deixa eu ver se mais? Não tem mais pergunta nenhuma. Muito interessante. Pessoal, essa live aqui, pega o link depois, passe para quem você conhece. Pode ser útil essa conversa nossa sobre... O Daniel falou uma coisa aqui, ó. Deixa eu só achar que ele falou. Acho que a gente não falou o que ele perguntou, não. Falou sim, achei aqui. Inclusive eu até verifiquei. Vamos lá. Você acha que o processo que desse mundo pandêmico está vivenciando alterará os sentimentos, comportamentos e aumentará a quantidade de problemas psíquicos? Nossa, eu falaria até amanhã sobre isso. Michele. Não, isso aí é sem dúvida, a gente já está nesse caminho já, né? Inclusive com muitos agravamentos. É notícia, né? Toda hora a gente vê alguém surtando. Então está aumentando estamos tendo aumento de praticamente todos os transtornos, né? E até por conta dos atendimentos que também estão, né, mais focados nos clínicos, os pacientes psiquiátricos, eles estão ficando mais sozinhos mesmo, né? Então está acontecendo muito. Mas o que está aumentando mais mesmo são as questões do humor, né? Depressão, a depressão está no índice muito alto, comportamento suicida também está no nível bastante elevado. Sim. As alterações de humor, sim. Sem dúvida. É um misto de sentimentos, né, Michele? É um misto de sentimentos. Eu estava falando com uma psicóloga ontem à noite, parceira nossa. Não vou citar o nome aqui porque não vem ao caso. Mas a gente estava falando justamente sobre isso. Às vezes a gente atende. Eu vou dar um exemplo aqui. Teve uma noite, eu cheguei, acho que umas 22 horas, e eu liguei a televisão, encostei um pouquinho e falei... Vou aqui dar uma respirada e daqui a pouco eu tomo banho, vou tomar meu café e vou dormir. Michele, acordei 3 horas da manhã. Cansado. Por aí você vê. Cansado. Aí eu falei, o esgotamento, né? Então a gente tem aí esgotamento emocional. Porque, por exemplo, uma coisa é acontecer um dia com você. Outra coisa é você começar a se perceber nessa rotina. Chega muito cansado, já quer ir dormir. Peraí, olha essa rotina sua, porque vai agravar. Todos os dias nós estamos lidando com os conteúdos internos que a gente está se resolvendo e estamos também nos encontrando com outros conteúdos, encontrando com pessoas, com situações. Então, esse equilíbrio, eu até estava falando com o Dr. Carlos, que é um médico aqui da região, eu atendo ele às quarta-feiras, a gente falava sobre isso. Eu vou buscar o meu equilíbrio. Pô, legal, parabéns, mas na boa, é uma luta para administrar o dia a dia. Então, equilíbrio, talvez tem dia que você vai, 10.
Mas na maioria das vezes, a gente vai precisar fazer esse gerenciamento de todos os acontecimentos. E sim, como o Daniel falou, isso agrava e vai agravar se a gente não pisar o pé no freio. Então, né? Transtorno de estresse pós-traumático também é um bom assunto para a gente falar sobre ele, né? Ele também vai aparecer mais, né? Porque uma das características dele é exatamente essa. Às vezes eu não preciso vivenciar um episódio traumático. Qual seria o episódio traumático? A pandemia é um episódio traumático. Então eu posso adoecer porque eu estou vivenciando, porque eu estou participando, mas não efetivamente, porque eu estou vendo as notícias. Então eu posso adoecer por todas essas vias. Não acontece comigo, acontece com alguém próximo, acontece com quem eu nem sei quem é. E aí é um transtorno bacana também que a gente pode falar sobre ele, é interessante. Mas ele não é crônico, né? Ele não é crônico. Ele tem tratamento e pronto, a pessoa fica livre dele. Mas legal da gente falar sobre ele. Né? O Daniel fez uma observação e nós temos mais 3 perguntas para encerrarmos. Doutor, vamos lá. Daniel. Manda bala. Estamos aqui para isso. Daniel, parabéns pela iniciativa. Minha sugestão, trazer dados comparativos na próxima sobre desequilíbrio emocional. Podemos falar sobre isso. Boa, mestre. Tenho percebido muita dificuldade nos gestores em lidar. Aí está um tema legal para a gente, então, na próxima vez. Michele. E eu vou até copiar aqui para nós. Só um minutinho. Olha que maravilha. Tecnologia é outra coisa, né, gente? Vamos lá. Pergunta. Está preparada, doutora? Pergunta. 3. Manda. Natércia. Se eu não estiver errado, a Natércia ela é da região de Cotia, se eu não estiver errado. Cotia, São Paulo? Isso. Minha filha é A.AD. É isso mesmo? A.AD? Porém, agora ela fala sozinha à noite. Ela não desenvolve e os médicos deram alta para ela. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu abrir a pergunta aqui. Minha filha D, porém ela fala sozinha, noites e noites, e não desenvolve. Bom, a outra não deu para entender. Ela não desenvolve e os médicos deram alta para ela sem me dar um laudo. Natércia, a sua pergunta, ela não tem dados assim suficiente para a gente falar alguma coisa para você, mas eu vou sugerir a você, se a Michele me permitir, entre em contato com ela assim que a live acabar, ela vai te dar uma luz sobre isso, ok? Pode. Porque você está me dizendo que o médico não foi conclusivo e também não deu laudo nenhum e deu alta. Eu acho que a Michele ela pode te ajudar. Pode, Michele? Ela pode entrar em contato com você? Pode, claro. Então tá bom. Então, Natércia, entre em contato. Taboão da Serra. Errei esse cara. É São Paulo também. Isso. Natércia, acabando aqui, pode chamar ela no direct. E aí você, conversa com ela. Legal? Vai ser muito bom. Ela é uma pessoa muito indicada para falar sobre isso. O Geilton, uma pessoa tratada por transtorno bipolar por 17 anos, consegue deixar o uso de todos os remédios? Isso já faz 5 anos e sem recaída. Opa! Geilton, você está falando de você? É isso mesmo que eu estou entendendo? É você, rapaz? Deu para entender, Michele? Deu. Ok. Deu. Quando a gente fala de doença crônica, e o transtorno bipolar é uma doença crônica, a gente está falando que não tem cura, certo? Mas a pessoa, sim, ela pode ter uma estabilidade, ela pode ter um controle que pode fazer com que ela fique menos tempo ou mais tempo sem os episódios. A gente tem uma média, isso é questão de estudo, que a pessoa vai ter de 4 a 5 transições dos eventos, né, picos desses, né, tanto da mania quanto a depressão, ao longo de 10 anos. 4, 5 ao longo de 10 anos. Então, pelo que ele está falando, está dentro do que é esperado. Okay. Né? Mas o que ele tem que ter em mente
a medicação, ela é para controlar, para ajudar, para você ter uma qualidade bacana. Parar de tomar remédio por conta própria não é indicado, porque você pode ter um surto quase que imediato. Mas se ele está estabilizado e ele tem ciência de que ele tem esse diagnóstico, que é o mais importante, ele sabe que quando ele começar a ter essa alteração, ele procura de novo e volta com o tratamento. Mas ele está dentro do que é esperado do curso, do ciclo, né? A gente fala que bipolar é cíclico até por conta disso. Então, se em 10 anos vão ser 4 a 5 alterações significativas, ele está dentro da estatística, né? Está dentro do que a gente tem de estudo. Então, o tratamento dele foi eficaz, né? Poderíamos dizer. Era isso que eu ia falar. Isso é um sinal de que o tratamento, quando ele fez, foi eficaz. E o que é eficaz? Medicamento correto, dosagem correta e acompanhamento. Provavelmente ele deve ter feito aí algumas sessões de terapia também. A terapia, no caso do bipolar, ela não trabalha, ela não tem uma função direta na doença. Não tem. Tá? A psicoterapia para bipolar ela não tem função direta na doença. Mas ela vai reduzir a possibilidade que os fatores psicossociais desencadeiem novas fases. Então faz com que ele lide com as coisas do dia a dia. E aí pode ser que ele fique aí 10 anos tranquilamente. O que ele tem que ter em mente? É uma doença crônica. Então ela não tem cura. Mas ele está fazendo certo. Então foi eficaz. Ou seja, é um trabalho em conjunto, né? Entre um profissional responsável, um psiquiatra e um psicoterapeuta. É um trabalho sem dúvida. Precisa ser responsável. Sem dúvida. Sem dúvida. E levando em consideração o próprio paciente. Porque quando o paciente ele tem noção e ele dá valor que aquilo que ele tem é uma coisa séria, ele faz o tratamento certo e é bacana. Porque uma das maiores dificuldades que a gente tem, né? Aí eu falo de agravamento, né? Igual eu disse, a experiência minha é mais com agravamento do que com as fases mais tranquilas. A maior dificuldade é exatamente que quando a pessoa começa a melhorar, a primeira coisa que ela faz é abandonar os remédios. Abandonou os remédios, volta tudo de novo. Porque ela não deu tempo do organismo se acostumar com aquela substância a ponto dela ficar sem. A ponto dela poder ficar um espaço maior sem. Então você para de tomar, volta. Tá? Essa no começo do tratamento. Agora, quando você já está há muito tempo tratando, acontece igual ele deu o exemplo aí, pode ficar sem. Mas olha, com acompanhamento, concorda que é com acompanhamento? Sim. Com certeza. Isso é uma coisa que a gente... Com segurança. Afirma aqui. O acompanhamento ele não pode parar. Até que o paciente se sinta seguro da sua própria identidade e o analista entendendo esses processos aí, ele precisa ter esse acompanhamento. Michele, você falou da questão do transtorno pós-traumático, certo? Transtorno de estresse pós-traumático. Vamos falar sobre ele no próximo sábado? Podemos. Então, esse é o nosso tema do próximo sábado, pessoal. Mais alguma pergunta? Dou-lhe umas, dou-lhe duas. Alguém quer falar pelo menos se gostou? Pessoal, foi legal? Foi legal? Vocês gostaram? Michele, considerações finais sobre nossa prosa de hoje. É o que a gente sempre fala, né? Eu acho que a gente tem que falar isso todas as vezes. Primeira coisa, olha, gente, não é comum sofrer. Não são características da personalidade. Se você tem alguma coisa que não está legal, não sofra sozinho. Procure ajuda especializada. Pode ser uma coisa boba? Pode. Pode ser uma coisa mais grave? Também pode, né? E aí eu fico com uma fala que ontem na aula que eu achei sensacional. A aluna estava contando sobre uma pessoa extremamente negativa, que ela estava tentando conversar com essa pessoa e essa pessoa era extremamente negativa. Eu falei assim, negativa a ponto de ser chata? Ela falou assim, chata. E ninguém dá ideia para ela. E aí quando eu falei sobre a distimia, ela falou assim, bom, agora eu já sei que ela não é chata, eu vou sugerir
e ela procura um tratamento, porque ela se enquadra em todas as características da distimia, né? Aí eu falei assim, olha, é para isto que a gente está aqui para falar sobre essas questões. Primeiro, para desmistificar. Segundo, para trazer informação correta. Terceiro, para que você procure ajuda especializada e não sofra sozinho. O bom da vida não é ser chato. O bom da vida é ser legal. Dá mais trabalho ser mal-humorado do que ser gente boa. Com certeza. Gente querida, muito obrigado. Muito importante esse conhecimento que estão passando para a gente. Um beijo para todo mundo. Nós estamos aprendendo, né, Geilton? Nós estamos aprendendo juntos. Toda vez que a gente compartilha conhecimento, a gente aprende. Pessoal, para você que é da cidade de Rolim de Moura, nós estamos há um pouco menos de 40 dias do nosso workshop presencial, vagas limitadas. Vamos falar sobre saúde mental na perspectiva do desenvolvimento humano. Se você não pode estar aqui, mas você... Que é o meu caso. Mas você deseja... mas você deseja, né, fazer esse acompanhamento, ter esse workshop, nós também vamos ter ele de forma exclusiva para quem desejar. Ok? Vamos conversar sobre isso depois. Então, um bom final de semana para vocês. Deus abençoe a todos, muita luz, muita paz. Wender Nogueira, Wender, muito obrigado por estar aqui conosco, é uma alegria ter você aqui. O nosso mestre Dani Bregantin, foi uma honra ter você aqui. A todos, gente, muito legal vocês aqui, viu? Muito legal mesmo. E vamos juntos. O que eu tenho para terminar, para dizer para você nesse final de semana, é muito simples. Cuide-se. Cuide-se e, por favor, faça do lugar onde você mora e por onde você passar um lugar de paz e um lugar de reconciliação. Nós estamos num momento que o acolhimento pede passagem. A misericórdia está pedindo passagem. Então seja um agente da misericórdia. Seja um agente do bem. Você, eu, todos nós aqui estamos vivenciando uma luta. Estamos vivenciando momentos que nem sempre você vai ter alguém para compartilhar. Todos nós estamos numa grande luta pessoal para chegar em algum lugar. Então, tenha paciência com você e tenha paciência com aquele que cruza o seu caminho. Certo? Estamos numa caminhada, cada um indo para o destino. Então, se você estender os braços com parâmetro, com coerência, com justiça, com equidade, e você estender os braços, e se pelo menos uma pessoa você puder fazer do momento dela um momento melhor, você já estará construindo um Brasil melhor. Ok? Isso é o que eu poderia dizer para você agora. Beijo, até sábado. Beijo, gente. Tchau! Cacau chegou por último. Ficou com falta. Gente, beijo.